Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais uma edição de plenárias, a oportunidade de rever os principais momentos das sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal que você, amigo da TV Justiça, já acompanhou ao vivo em direto do plenário durante a semana. Hoje, em destaque, as sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal dos dias 17 e 18 de agosto de 2011. Karina, sessões que tiveram como característica uma variedade de temas. Direito tributário, direito trabalhista, teve de tudo. Teve de tudo, Carlos, e decisões, por vezes, tomadas já com uma decisão definitiva do Supremo, algumas outras bastante discutidas e culminando com o pedido de vista, mas assuntos como, por exemplo, a execução extrajudicial de crédito hipotecário é um dos assuntos que voltou ao plenário dessa semana, mas ainda não temos uma decisão definitiva, um assunto que pode mexer com a vida de muitas pessoas no Brasil. Karina, nós tivemos também na sessão plenária da quarta-feira a marca registrada de um tema que está ligado, mais propriamente dito, à própria democracia e à própria sociedade, não propriamente um tema jurídico. O assassinato da juíza criminal Patrícia Acioli, da 4ª Vara Criminal de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, retoma a discussão sobre a segurança dos magistrados no Brasil. A juíza Patrícia Acioli, de 47 anos, foi assassinada na madrugada do dia 12 deste mês, na entrada do condomínio onde morava, em Niterói. Ela chegava em casa de carro e foi atingida por pelo menos 20 tiros. Não usava escolta. A polícia acredita que a juíza foi vítima de emboscada e que o crime foi encomendado. A magistrada era titular da 4ª Vara Criminal na comarca de São Gonçalo e investigava crimes de quadrilhas perigosas. De acordo com a Associação dos Juízes Federais, só no ano passado foram recebidos pelo menos 30 pedidos de segurança de juízes em todo o Brasil. Nós sempre procuramos o Ministério da Justiça e a Polícia Federal requisitando um efetivo para dar segurança a esses magistrados. Ocorre que a Polícia Federal hoje, como o próprio ministro da Justiça já admitiu, não tem um efetivo para dar segurança para esses magistrados. A solução objetiva é se aprovar o PL 3 de 2010, proposto pela AJUF, que está para ser votado no Senado, que cria o órgão colegiado de juízes, similar ao que foi instaurado com êxito na Itália e também na Colômbia. Depois da morte da juíza Patrícia Acioli, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro César Peluso, criou uma comissão de magistrados do CNJ para acompanhar no Rio de Janeiro as investigações sobre o crime. Uma portaria foi publicada 3 dias depois do assassinato da juíza, assegurando aos juízes auxiliares do CNJ acesso ao inquérito policial. Além disso, eles vão ter poder de gestão em conjunto com os governos estadual e federal e ainda o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A comissão terá 30 dias para apresentar relatórios e sugestões sobre o caso. Dados do CNJ apontam que pelo menos 100 magistrados brasileiros estão sob ameaça e o estado do Paraná é o que mais sofre com a violência. Essa semana, o presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro César Peluso, criou também outra comissão extraordinária de juízes auxiliares para estudar e propor uma nova política nacional de segurança para os magistrados. Quem vai presidir é a ministra Eliana Calmon. Não resta dúvida que, ao se estabelecer uma comissão para acompanhar o inquérito, o ministro Peluso deu um grande passo, ele está impulsionando as diligências que devam ser feitas, né? Isso vai contribuir sobremaneira e o próprio judiciário vai estar informado muito de perto do que estará ocorrendo a cada passo das investigações. No segundo plano, a instituição de uma comissão para definição de política de segurança nacional para o judiciário, esta sim é que, penso eu, trará propostas eficazes e efetivas para se implementar na prática, para que cada tribunal receba a sua diretriz dentro de um conceito de política centralizada. O assassinato da juíza Patrícia Acioli mobiliza a sociedade e o judiciário. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro César Peluso, destacou as medidas tomadas no âmbito do Conselho Nacional de Justiça para garantir a segurança dos magistrados em situação de risco. O tema chegou ao plenário do Supremo. Ele disse que os juízes não serão abandonados. Um dos destaques da sessão do dia 17, que nós vamos rever na reportagem de Ana Paula Ergandi. O
presidente do Supremo e do Conselho Nacional de Justiça, ministro César Peluso, repudiou o assassinato da juíza Patrícia Scioli. A magistrada foi morta na última sexta-feira com mais de 20 tiros na porta da sua casa no Rio de Janeiro. De acordo com o ministro, o ato é uma ameaça ao Poder Judiciário brasileiro e desafia o Estado democrático de direito. Não apenas fere profundamente os sentimentos pessoais pela sempre lamentável perda de uma vida humana, mas incidindo sobre uma magistrada com nítido sentido de uma reação predestinada a desencorajar o exercício inflexível da função jurisdicional, afronta a ordem jurídica, ameaça a independência do Poder Judiciário e desafia o Estado democrático de direito. O procurador da República, Roberto Gurgel, também se pronunciou e disse que o Ministério Público não vai poupar esforços para que o caso seja resolvido o mais rápido possível. Também no âmbito do Ministério Público, todas as iniciativas e providências estão sendo adotadas no sentido de assegurar a completa e rápida apuração do brutal assassinato da magistrada. Ainda durante a abertura da sessão, o presidente do Supremo Tribunal Federal lembrou que foi assinada, na sessão plenária desta terça-feira do Conselho Nacional de Justiça, uma portaria instituindo uma comissão que vai estudar e propor uma política nacional de segurança institucional da magistratura. O ministro César Peluso também deixou um recado para os magistrados e para a sociedade brasileira. Os juízes não estão nem estarão sozinhos. O presidente do Supremo esclareceu ainda reportagem divulgada pela imprensa nesta quarta-feira. Segundo ele, ao contrário do que foi publicado pela mídia, o CNJ, na sessão realizada nesta terça-feira, não adiou as medidas de proteção solicitadas por uma juíza de Pernambuco. Os ministros adiaram o julgamento de uma ação sobre o momento da incidência do imposto de renda, quando se tratar de empresas no exterior, coligadas ou controladas por empresa brasileira. A ação direta de inconstitucionalidade, de relatoria da ministra Ellen Grace, foi proposta pela Confederação Nacional da Indústria. O julgamento será retomado quando o ministro Joaquim Barbosa retornar da licença médica. E ainda nesta edição, a cobertura completa dos julgamentos que aconteceram na sessão plenária da quarta-feira. Na abertura daquela sessão plenária do dia 17 de agosto, o presidente da Corte, ministro César Peluso, como vimos, leu uma nota afirmando que o assassinato da juíza titular da 4ª Vara Criminal da comarca de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, Patrícia Scioli, não pode ser tolerado pelo Poder Constituído. Nós vamos ver agora a leitura na íntegra da nota pelo presidente da Corte. A despeito de já haver expedido nota pública de veemente repúdio ao grave fato, não posso, neste momento de comoção institucional, deixar de, perante vossas excelências, manifestar-me publicamente na condição de presidente e no âmbito desta augusta corte sobre o brutal assassinato da juíza Patrícia Scioli, que era titular de vara criminal na comarca de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Tão repulsivo delito que circunstâncias objetivas parecem atribuir a um nefando ato de represália e tentativa de intimidação por parte de agentes de associações criminosas, alvo de processos judiciais naquela comarca, não apenas fere profundamente os sentimentos pessoais pela sempre lamentável perda de uma vida humana, mas incidindo sobre uma magistrada com nítido sentido de uma reação predestinada a desencorajar o exercício inflexível da função jurisdicional, afronta a ordem jurídica, ameaça a independência do Poder Judiciário e desafia o Estado democrático de direito. E, como tal, não pode ser tolerada pelo Poder Constituído, a cujas autoridades competentes pesa a conspícua responsabilidade de apurar, com a prioridade e a brevidade esperadas, a apuração da autoria ou autorias e o desencadeamento dos processos de consequente punição,
os quais constituem a resposta devida à sociedade brasileira. Comunico a Vossas Excelências que, nesse sentido, já tomei de imediato, como presidente desta augusta Corte e do Conselho Nacional de Justiça, junto ao Ministério da Justiça, ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e ao seu Tribunal de Justiça, todas as iniciativas que me competiam, tendentes a acionar os mecanismos institucionais incumbidos da pronta identificação e da necessária punição dos culpados. Dou-lhe ciência ainda de que designei comissão composta de 3 juízes auxiliares da Presidência do Conselho Nacional de Justiça, um dos quais também é assessor da presidência desse Supremo Tribunal Federal, e que desde ontem se encontram na cidade do Rio de Janeiro para, sem prazo de retorno, acompanhar as investigações e inteirar-se das condições de segurança dos magistrados locais, apoiar as medidas do Tribunal de Justiça, ouvir, avaliar e sugerir providências, bem como pôr-se à disposição da família da magistrada e de todos os juízes em exercício no Estado do Rio de Janeiro. Com a aprovação do seu plenário, designei ontem Comissão Extraordinária do Conselho Nacional de Justiça, com o propósito de, em 30 dias, apresentar, quando menos, o esboço de uma política nacional de segurança institucional da magistratura e propor as medidas adequadas para concretizá-la. Tenho, ademais, estado em permanente contato com as autoridades competentes já mencionadas, provendo as iniciativas e medidas da esfera deste Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, sem prejuízo de estudar outras providências. E, por fim, quero dirigir-me aos magistrados e à sociedade brasileiros. Aos magistrados, para assegurar-lhes que, na medida das minhas competências e das forças pessoais, não serão, sobretudo em um instante tão difícil para todos nós, nem no futuro, abandonados por esta Corte, nem pelo Conselho Nacional de Justiça, na garantia da segurança e da tranquilidade indispensáveis ao exercício da função essencial à efetividade dos direitos de cidadania e da subsistência do Estado democrático de direito e da independência inegociável do Poder Judiciário. Os juízes não estão nem estarão sozinhos. E para que não se inquiete, nem lhes fique dúvida ao propósito, esclareço, para dizer pouco, que é infundada a ilação contrária que se possa inferir aos termos de reportagem hoje publicada em jornal de grande circulação sob o título 5 dias após a morte, CNJ adia proteção para a juíza do PE. Não tem nenhuma consistência a impressão de que o Conselho Nacional de Justiça teria adiado proteção à juíza de que se trata, a qual está até o julgamento final do seu pedido de providências sob proteção especial deferida em medida liminar, cuja eficácia subsiste até decisão última pelo mesmo Conselho. O que sucedeu na sessão de ontem, de mero referendo da liminar, foi apenas um pedido de vista formulado por conselheiro para, como é dever de todo julgador, conhecer melhor fatos controversos, constantes dos autos e mencionados durante o julgamento, mas omitidos na matéria. E a sociedade brasileira, para solidarizando-nos com sua justa indignação, garantir-lhes que o Poder Judiciário não poupará esforço nem providências de sua alçada, no intuito comum de, com a urgência merecida, serem apuradas as responsabilidades por esse ignominioso atentado à sua integridade e independência. Assim como no curso da história não lograram forças mais poderosas, as do chamado crime organizado não intimidarão, agora nem nunca, a magistratura, a sociedade brasileira e tampouco o Estado democrático de direito.
No próximo bloco, os destaques entre os julgamentos da sessão plenária da quarta-feira, dia 17 de agosto de 2011, logo depois do intervalo aqui em Plenárias. Plenárias está de volta com os destaques entre os julgamentos das sessões plenárias da semana. Agora, especificamente, nós vamos rever os principais momentos da sessão plenária da quarta-feira, dia 17 de agosto. Começando com a apresentação do voto vista do ministro Aires Brito na ação direta de inconstitucionalidade 2588. Relatoria da ministra Ellen Grace, agora aposentada do STF. Confederação Nacional da Indústria, CNI, versus Presidente da República e Congresso Nacional. Esse processo é importante e um pouquinho complicado, complexo. Para se ter uma ideia, houve os seguintes pedidos de vista anteriores desde o início do julgamento, dos ministros Nelson Jobim, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski. Nesta semana, o julgamento foi retomado com a apresentação do voto vista, como vimos, do ministro Aires Brito. A ação refere-se à legislação federal, que para atacar a chamada elisão fiscal, estabelece que será considerado como o momento da disponibilização da renda para efeito de imposto de renda da empresa brasileira a data do balanço de sua coligada ou controlada no exterior, mesmo que não tenha ocorrido a distribuição dos lucros. Lembrando que nesse processo também é envolvido um outro tributo, a chamada CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Bom, Karina, para começar, esse termo específico, elisão fiscal. Do que se trata? Na verdade, elisão fiscal trata-se de uma forma de se economizar, uma economia de tributos. No âmbito internacional, por exemplo, as empresas podem fazer um planejamento tributário internacional e buscar países que promovem, de uma certa forma, têm de uma certa forma, uma carga tributária diferenciada, em que a empresa ali se instalando, ela vai ter esses incentivos para que pague menos impostos. Então, essa elisão fiscal, ela proporcionaria a essa empresa um pagamento diferenciado e menor do que o país de sua origem, por exemplo, para o pagamento de tributos. Aqui, nesse caso, o autor busca atacar dispositivos da lei que visam justamente combater essa elisão fiscal, que é encontrada principalmente nos chamados paraísos fiscais. Então, a lei pretende fazer o quê? Fazer com que, a partir do momento em que se tenha o resultado, o lucro da empresa, tanto no Brasil quanto no exterior, esse valor já seja tributado pela CSLL, e pelo imposto de renda. Ao contrário do que busca se atacar com relação a alguns dispositivos, dizendo que essa tributação deveria sim ser efetuada a partir do momento em que houvesse a divisão desses lucros. E aí buscar novamente essa elisão fiscal. Então, para combater, a lei vem no sentido contrário do que se busca atacar nessa ação. Portanto, sempre fatiando o acompanhamento dos processos, nós vamos agora ao trecho final do voto vista do ministro Aires Brito. A conclusão a que chego é de que o dispositivo também aqui não padece de inconstitucionalidade. Ele não instituiu nem majorou tributo, ou seja, a lei não alterou a alíquota nem a base de cálculo para aumentar o resultado da operação tributária. Apenas disciplinou o momento em que se considera ocorrido o fato gerador de tributos já instituídos. Isto porque os lucros obtidos em 2001, ano de edição da MP, somente foram passíveis de tributação em 2003, já que a disponibilização desses resultados foi diferida, foi adiada para 31 de dezembro de 2002. É dizer, a lei considerou ocorrido o fato gerador no exercício seguinte àquele em que ela foi editada. Logo, observou o mandamento constitucional que impede a sua retroeficácia, já que não apanhou o fato gerador pretérito. Também não cobrou tributo no mesmo exercício em que ela, a lei adversada, passou a fazer parte do mundo das positividades jurídicas. De igual modo, respeitou o período mínimo de 90 dias entre a sua edição e a cobrança da CSLL, Contribuição Social sobre Lucros Líquidos, artigo 195, parágrafo 6º da Constituição Federal. Com estes fundamentos, senhor presidente, julgo improcedente esta ação direta, o que faço com o máximo de respeito às ilustradíssimas opiniões em contrário.
Justiça julga improcedente. Improcedente. Na sequência, votou o ministro Celso de Mello, que acompanhou entendimento diferente manifestado antes, durante este julgamento. Vamos rever. Vislumbro, no caso, ofensa por parte do parágrafo único do artigo 74 da medida provisória 2158/2001, a cláusula de reserva constitucional de lei complementar, na medida em que, mediante simples medida provisória, veiculou-se tratamento normativo, veiculou-se matéria que a Constituição expressamente submeteu ao domínio normativo da lei complementar. E também tenho para mim, senhor presidente, considerados todos os fundamentos já aqui invocados e constantes dos doutíssimos votos proferidos pelos eminentes ministros Marco Aurélio Sepúlveda Pertence e Ricardo Lewandowski, que houve infringência dos postulados constitucionais da não retroatividade e da anterioridade da lei tributária. Sim, senhor presidente, com toda a vênia e apoiando-me fundamentalmente nos pronunciamentos dos eminentes ministros Marco Aurélio Pertence e Ricardo Lewandowski, eu peço vênia para acolher a pretensão de inconstitucionalidade e dar interpretação, inconstitucionalidade do artigo 74 e de seu parágrafo único da MP 2858, em sua 35ª edição, em 2001, dando interpretação conforme a Constituição ao parágrafo 2º do artigo 43 do Código Tributário Nacional, em ordem a excluir qualquer possibilidade interpretativa que resulte na desconsideração da efetiva aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica da renda para fins de incidência do respectivo imposto. Nesse sentido, é o meu voto. Procedente. Sim. Só para lembrar, nós já tivemos, portanto, esse julgamento realizado em sessões diferentes, com inclusive diversos pedidos de vista, por isso, o processo voltando ao plenário do Supremo Tribunal Federal, e nesse sentido, por isso, agora tivemos, após o voto vista do ministro Aires Brito, o voto do ministro Celso de Mello, decano da Corte, e faltando apenas o voto do presidente, ministro César Peluso. Já na segunda parte da sessão, exatamente o voto do ministro, portanto, na expectativa de se totalizar os votos referentes a esse julgamento para se chegar a uma decisão. Primeiro vamos, portanto, rever, já na segunda parte da sessão daquela quarta-feira, o voto do presidente da Corte, ministro César Peluso. O meu voto entende interpretação conforme que o artigo 74 da medida provisória 2158 se aplica apenas em relação aos investimentos considerados relevantes nos termos dos artigos 247 e 248 seguintes da Lei 6.404, da Lei de Sociedades Anônimas, e como tais, sujeitos ao método de avaliação pela equivalência patrimonial, porque é existente o elemento de conexão entre o eventual lucro produzido no exterior e a pessoa jurídica situada no Brasil, sujeita à tributação pelo imposto sobre a renda. Mas advirto que, por envolver outras contas do patrimônio líquido, e até variações cambiais ativas e passivas, decorrentes de diferenças de câmbio no período, não é todo o resultado ganho oriundo de avaliação por equivalência patrimonial que pode incluir-se na base de cálculo do imposto sobre a renda, mas apenas aquele advindo especificamente do lucro produzido no exterior. Portanto, o meu voto, na verdade, julga a ação também improcedente, dando interpretação conforme o artigo 74 da medida provisória. Este julgamento não acabou aqui. Na sessão da quarta-feira ainda faltava o voto, como vimos, do ministro César Peluso, foi apresentado na segunda parte da sessão, como acabamos de ver. Só que após a apresentação, já na segunda parte da sessão, do voto do presidente, o processo foi afetado pelo princípio da reserva de plenário. Do que se trata, você vai saber no próximo bloco de plenárias, logo depois do intervalo. Plenário
Plenárias está de volta. No bloco anterior, acompanhamos parte do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2588, que tratou da cobrança de imposto de renda e também da contribuição social sobre lucro líquido de empresas controladas ou coligadas no exterior. O último a votar, como vimos, foi o ministro César Peluso, mas o julgamento não pôde ser encerrado. Karina, por quê? Como ficou, digamos assim, há um problema para se utilizar essa terminologia, o placar da votação? Nós temos 4 votos pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, no sentido de que o fato gerador desse imposto de renda ou dessa contribuição social sobre o lucro líquido deveria incidir sobre a divisão desses valores, e 4 votos pela improcedência da ação, dizendo que o momento seria da distribuição dos lucros propriamente. E o voto da ministra Ellen Grace, aposentada, mas que já votou nesse caso, pela parcial procedência da ação, considerando que existe a chamada cláusula de reserva de plenário para se declarar uma lei inconstitucional ou mesmo ou para afastar a incidência de algum dispositivo de uma lei, é preciso que haja, no mínimo, 6 ministros no Supremo Tribunal Federal, que seria a maioria absoluta, e aí acatando a cláusula de reserva de plenário prevista na própria Constituição, para que aquela lei ou aquele dispositivo fossem declarados inconstitucionais. Temos 4 votos de cada lado e o voto da ministra Ellen ao meio. Então, para completar esse quórum, essa votação, seria necessário a manifestação do ministro Joaquim Barbosa e aproveitar-se parte do voto da ministra Ellen, no que dá a procedência, ou se considerarmos a ação direta de inconstitucionalidade dúplice, na parte que ela julgava improcedente, para se atingir um quórum necessário para a declaração da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da lei. Essa matemática também é causada por conta do impedimento existente, neste caso, do ministro Gilmar Mendes. Exatamente. Além do impedimento do ministro Gilmar Mendes para o caso, nós temos uma situação característica aqui de que 4 votos já foram proferidos e esses ministros já estão aposentados, de modo que eles são intocáveis, esses votos, eles prevalecem. Então, haveria uma possibilidade de modificação de voto apenas em relação àqueles ministros que não haviam votado ainda, para se chegar a uma reserva de plenário. Mas não sendo o caso, como vimos no julgamento da quarta-feira, os ministros preferiram, portanto, adiar o julgamento para aguardar o retorno do ministro Joaquim Barbosa, que está licenciado por questões médicas, e não pôde comparecer à sessão. Só para esclarecer, não podem ser modificados os votos dos ministros que já se aposentaram. Os que votaram e que estão no plenário, eles eventualmente poderiam evoluir o voto. Isso não acontece, porque o ministro que se aposentou não pode voltar ao plenário, olha, quero modificar meu voto. Exato, não dá mais. Nós vamos, portanto, ao plenário do Supremo Tribunal Federal, vamos retornar exatamente no debate que se seguiu ao voto do ministro César Peluso. Nós temos agora um problema de saber qual é o resultado da emenda. O retorno do ministro Joaquim Barbosa, que ainda não votou. Mas que não vai alterar. Talvez tal seja a posição de Sua Excelência, porque julgam improcedente, Vossa Excelência, ministro Jobim, ministro Eros, ministro Carlos Brito, em parte, julgando improcedente a ministra Ellen, no que se refere às controladas. Quer dizer, eventualmente poderá haver a adesão do ministro Joaquim a esta corrente, o que totalizaria, ao menos em relação às controladas, 6 votos, portanto, maioria absoluta. Agora, julgando procedente, ministro Marco Aurélio, ministro Pertence, ministro Lewandowski... Mas a procedência é que não há mais possibilidade, salvo mudança de voto, reconsideração de voto. Sim, mas o ministro Joaquim, eventualmente, poderá aderir a uma corrente e, com isso daí, proferir o 6º voto, talvez, eu não sei. Mas não de procedência, porque são 4. Jogando in. De in, sim. Mas quanto à procedência, não há mais possibilidade, a menos que haja reconsideração de voto, porque nós temos 4. Agora seria importante aguardar seu retorno, então. Não há problema nenhum, vamos aguardar. Pois é. Qual seria uma solução? Conversava com o ministro Gilmar a esse respeito. Parece-me que há um precedente da Corte. Num caso em que não se atinja a maioria absoluta exigida pelo artigo 97 da Constituição,
é evidente que não se declara a inconstitucionalidade. Esse é o objetivo. Mas nem se confirma também com efeito vinculante a validade constitucional. Não há efeito vinculante. Portanto, teríamos que aguardar o julgamento de um recurso extraordinário para que, em sede de controle incidental, então, a Corte pudesse... Agora já com a nova composição. Nova composição. Aguardar o ministro Joaquim. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4 votos irredutíveis. O ministro que deixar na Corte. Nesta ação direta. E aí vamos pensando na solução. É verdade. Para o impasse. Então, eu vou proclamar o resultado provisório, que é o de aguardar o retorno da licença do ministro Joaquim Barbosa para que profira o voto faltante nesta lei 2588. Poderá participar, porque a ministra Ellen, né, a cadeira já votou. É verdade. Bem, então este é o resultado por hora, é o resultado provisório do julgamento. Inclusive, reforçando um pouco, por conta dessa afirmação feita pelo ministro Marco Aurélio, que a cadeira já voltou, exatamente essa situação, inclusive nós já fizemos durante as próprias sessões, falamos a respeito da possibilidade que temos em função de se faltar um ministro, na expectativa de que o Poder Executivo indique o novo ocupante da cadeira, de termos um número par de ministros, portanto 10 ministros, podendo haver situações de empate. Neste caso específico, não houve nenhuma consequência por falta ainda da substituição, da indicação de um novo ocupante para termos o quórum completo de 11 ministros. Porque, como disse o ministro Marco Aurélio, a cadeira já voltou, ou seja, a ministra Ellen Grace está configurada exatamente naqueles 4 votos que já foram manifestados no plenário, os quais não têm retorno, exatamente porque foram ministros que votaram e já se aposentaram. Mesmo com o quórum completo posteriormente, a partir da indicação pelo Poder Executivo da sabatina no Senado e da posse aqui no Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário, quem vier a substituir a ministra Ellen Grace, a pessoa não pode votar em função de que, como disse o ministro Marco Aurélio, a cadeira já votou. A expectativa agora, portanto, em relação ao voto do ministro Joaquim Barbosa neste processo. E você vai acompanhar direto do plenário, é claro que também no Plenárias. Mais um destaque da semana, a sessão plenária da quarta-feira, dia 17 de agosto de 2011, mandado de segurança 28.447. Relator ministro Dias Toffoli, Augusto Lobato versus Conselho Nacional de Justiça, CNJ e outros. Mandado de segurança com pedido de liminar que foi anteriormente concedida contra a decisão do Conselho Nacional de Justiça em processo administrativo que declarou a condição de elegibilidade da desembargadora Deoclésia Amorelli Dias, repetindo, Deoclésia Amorelli Dias, para o cargo de presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Karina, qual foi o fundamento para este pedido no plenário do STF? No caso, o autor, o impetrante do mandado de segurança é justamente aquele candidato que figurou como o segundo mais votado para o tribunal. E o argumento que ele traz é que esta desembargadora, ela teria sido eleita, mas que, de acordo com o dispositivo da própria Lei Orgânica da Magistratura, ela não poderia ter sido candidata porque já exercido durante a sua participação no tribunal, cargos de direção, ou seja, por 4 anos ela já teria exercido esse cargo de direção e, pelo que diz a Loman, não poderia haver uma candidatura à presidência do tribunal, caso não tivesse sido esgotada a lista de candidatos por conta da antiguidade. Então, não observado esse dispositivo da Lei Orgânica da Magistratura, o segundo colocado nas eleições busca, em sede de mandado de segurança, manter-se na presidência do tribunal e afastar de toda forma a eleição que acabou elegendo essa desembargadora para o cargo de presidente do tribunal. Trecho do voto do relator, ministro Dias Toffoli. Não há como se excogitar de critério diferenciador razoável, suscetível de quebra de isonomia entre os postulantes ao cargo de presidente do TRT, o mero exercício de cargo que não se insira nos limites objetivos do artigo 99 da Loman, qual seja o de vice-corregedor. Não se encata no poder nomogenético dos tribunais e, em seus limites, dispor além do que o artigo 102 da Loman, no que se conserta aos requisitos de elegibilidade, conforme pacífica jurisprudência do STF. Aquilo que o regimento interno do TRT3, em suas diferentes redações que citei aqui, haja disposto para restringir e diferenciar as condições de elegibilidade para os cargos diretivos,
tomando-se por base cargos outros que não os indicados no 99 da LOMAN, é írrito e não eficaz em face dos ditames dessa lei orgânica. Por essa razão, e não pelos motivos do CNJ, que foram novamente defendidos da tribuna, que é a segurança jurídica, a boa-fé de já ter ocupado outros cargos antes da posição do Supremo em relação à absoluta necessidade de os regimentos seguirem o artigo 102 da LOMAN. Por essa razão, e não pelos motivos que o CNJ aduziu para tanto, não poderia a litisconsorte ter sido considerada inelegível, não pode a litisconsorte ser considerada inelegível para o cargo que pretendeu disputar no tribunal em que tem assento no mês de dezembro de 2009. É de rigor, portanto, reconhecer-se sua perfeita elegibilidade para aquele cargo. E, por isso, senhor presidente, em face do exposto, eu não vejo presente direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida pelo impetrante e, portanto, voto no sentido de ser denegada a segurança. Senhor presidente, com a prejudicialidade da liminar anteriormente deferida, é como voto. O período de vista da ministra Carmen Lúcia suspendeu o julgamento deste processo. Você vai acompanhar a apresentação do voto vista posteriormente aqui na TV Justiça. E vamos conferir, portanto, após conferirmos os destaques das sessões plenárias, ou melhor, da sessão plenária do dia 17 de agosto, quarta-feira, nós vamos agora rever os destaques da sessão plenária do dia 18 de agosto de 2011, quinta-feira. Um pedido de vista suspendeu o julgamento naquela sessão plenária de 2 recursos que questionam a constitucionalidade da execução extrajudicial de dívidas hipotecárias. O pedido de vista foi apresentado pelo ministro Gilmar Mendes. O primeiro recurso foi apresentado pelo Banco Bradesco contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou que o decreto contrariava a Constituição. Já no segundo recurso, uma devedora hipotecária pede a declaração de receptividade do decreto em razão de uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que declarou a matéria constitucional. Os ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Aires Brito votaram pela não recepção do decreto. Mesmo sabendo da nossa jurisprudência, que é firme, vetusta, entendo que, à luz da nova Constituição, o decreto Lei 7066 consagra um tipo de procedimento administrativo, embora que mescladamente com o judicial a posteriori, mantém com princípios ou garantias processuais de índole constitucional, mantém uma incompatibilidade vertical. Faço isso porque considerei que, efetivamente, a análise do que se tem no Decreto-Lei 70 de 66 desobedece, a meu ver, os princípios básicos do devido processo legal, uma vez que o devedor se vê colhido nos seus bens, sem que haja possibilidade imediata de acesso ao Poder Judiciário, que se cumpra o devido processo legal. Já os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli votaram pela sua constitucionalidade. Tomando por parâmetro o entendimento já consolidado nesta Corte a respeito da perfeita compatibilidade do Decreto-Lei 7066 com a vigente Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça perfilou o mesmo posicionamento, não parecendo razoável destarte uma mudança de tal orientação, decorridos tantos anos desde que consolidada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal essa posição jurisprudencial sobre o tema. Os ministros também julgaram não recepcionado um dispositivo da consolidação das leis do trabalho que exige o depósito prévio do valor da multa como condição para que o recurso administrativo seja analisado. Os ministros seguiram o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia. A meu ver, o parágrafo 1º do artigo 636 da consolidação das leis do trabalho há de ser declarado não recepcionado pela Constituição da República de 88 e, como disse, voto no sentido, senhor presidente, de julgar procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para reconhecer não recepcionado o parágrafo 1º da consolidação das leis do trabalho pela Constituição da República de 1988. É como voto, senhor presidente.
Os ministros também negaram um pedido de explicações dirigido ao ministro César Assuar Rocha, do Superior Tribunal de Justiça, e ao jornalista Policarpo Júnior, chefe da revista Veja em Brasília. O pedido foi feito pelo advogado Roberto Teixeira, que pretendia obter esclarecimentos a respeito do conteúdo de uma reportagem publicada em abril deste ano pela revista Veja, com o título Calúnia ou Prevaricação. O texto afirmaria que o ministro Assuar Rocha renunciou à candidatura a cargo de ministro no Supremo após tomar conhecimento de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria recebido informações de que ele, Assuar Rocha, havia recebido propina para favorecer um cliente de Roberto Teixeira. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, fundamentou seu voto no sentido do arquivamento do pedido de explicações. Apenas o ministro Marco Aurélio votou de forma contrária. Os detalhes desta sessão do dia 18 de agosto de 2011 você vai ver daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, aqui em Plenárias. Estamos de volta com Plenárias para o último bloco do nosso programa de hoje, desta vez com destaques da sessão plenária da quinta-feira no Supremo Tribunal Federal. Sessão, portanto, do dia 18 de agosto de 2011. Começando com um julgamento conjunto, recurso extraordinário 627.106 e o voto vista no recurso extraordinário 556.520. No caso do recurso extraordinário 627.106, relator ministro Dias Toffoli. As partes, Ana Beatriz dos Santos versus Caixa Econômica Federal. E no voto vista do ministro Dias Toffoli, no recurso extraordinário 556520, a relatoria do ministro Marco Aurélio, Banco Bradesco S.A. versus João Sérgio de Souza Neto. Aqui só detalhando um pouquinho exatamente essa situação, porque ela, na verdade, se configura como um pouco curiosa, porque nós teremos a manifestação do ministro Dias Toffoli em um processo, portanto, como relator, e em outro, em um processo que já foi iniciado, apresentado o voto do ministro relator, ministro Marco Aurélio, e houve pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Mas o voto, pela semelhança entre os dois processos, ele acabou sendo pronunciado de uma única forma, portanto, um julgamento conjunto. Só para esclarecer, porque é uma situação interessante. Em um, o ministro é relator, no outro, ele está apresentando um voto vista. Agora, Karina, esse processo também é interessante, porque indo direto, até nós, quando apresentamos este processo no direto do plenário, falamos a respeito de uma situação concreta que pode ilustrar do que se trata, se tratam esses dois processos, e detalhe, outros que também estão em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Se eu tenho um apartamento, de acordo com a legislação da época ainda do regime militar, e deixo de pagar alguma prestação, pela legislação atual que está sendo questionada, eu poderia ter este imóvel leiloado pela financeira, no caso, por exemplo, a Caixa Econômica ou o Banco Bradesco, sem passar pelo Poder Judiciário. É isso mesmo? É isso, Carlos. O Decreto-Lei de 66, número 70 de 66, ele prevê essa forma de execução extrajudicial, fora do Poder Judiciário, para aquelas pessoas inadimplentes e que não renegociam a sua dívida junto aos bancos, às chamadas instituições financeiras. O que acontece normalmente na prática? As pessoas, por algum motivo, elas não conseguem pagar as suas prestações, vão até o banco para tentar renegociar aquelas parcelas que estão em aberto e o banco, de uma forma unilateral, argumenta que a renegociação daquela dívida pequena, daquelas 2 ou 3 parcelas, não vai ser possível. Vai ter que haver uma renegociação de toda a dívida, o que pode onerar, de uma certa forma, aquela pessoa que estava, aquele devedor. Desse sentido, a instituição bancária ela acaba pressionando o devedor a fazer esse acordo que ela quer, sob o argumento de que, se você não fizer essa renegociação, eu vou colocar o seu imóvel em leilão, vou leiloar o seu imóvel, você vai perder o seu imóvel. Então, nessa tentativa, o que se busca? De um lado, numa das ações, na verdade, em um dos recursos, um dos recursos extraordinários, a autora, que é devedora, ela busca tentar afastar esse decreto-lei do ordenamento jurídico à luz da Constituição Federal, no sentido de que ele não teria sido recepcionado pela Constituição de 88, por se tratar de norma pré-constitucional,
antes de 88, portanto, e que essa forma de execução extrajudicial violaria vários princípios estabelecidos na Constituição, como o princípio do juiz natural, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, que significa que nenhuma pessoa vai ser privada da sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, sem que haja uma intervenção do Poder Judiciário. Então, na maioria das vezes, o que as pessoas fazem? Ingressam com ações de revisão de contrato para tentar evitar essa perda. E justamente nesse sentido é que se buscaria uma forma de se expropriar, vamos dizer dessa forma, o imóvel daquele devedor. Então, de um lado, nós temos uma autora recorrente que está na posição de devedor. E no outro recurso extraordinário, nós temos como recorrente o banco tentando, levantando, argumentando a tese de que o decreto-lei ele é absolutamente permitido, essa possibilidade de autotutela é permitida no ordenamento jurídico e que não fere de forma alguma a Constituição. De acordo com o decreto, então, como é que funciona? Não havendo o banco, a instituição financeira, dá um prazo para que o devedor faça o pagamento daquelas parcelas em aberto. No termo técnico que a gente diz, é para que ele purgue a mora, para que haja a purgação da mora, é o pagamento daquele débito. E não havendo esse pagamento dentro do prazo concedido, o banco tem, então, um outro prazo para publicar, 15 dias para publicar um edital e já fazer a convocação para o leilão do imóvel. Dessa forma, não passaria pelo Poder Judiciário essa forma, né, de expropriação do bem, o que para alguns ministros, que já foi manifestado no plenário pelos votos colhidos, é contrário ao que diz a Constituição, viola, além desses princípios, vários outros da Constituição e não poderia ser recepcionado, afastando, portanto, a possibilidade de execução extrajudicial do chamado crédito hipotecário. Após citar jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a conclusão do ministro, respectivamente, no voto como relator e também na apresentação do voto vista. Vamos rever. Constata-se, assim, que, tomando por parâmetro o entendimento já consolidado nesta Corte a respeito da perfeita compatibilidade do Decreto-Lei 7066 com a vigente Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça perfilou o mesmo posicionamento, não parecendo razoável destarte uma mudança de tal orientação, decorridos tantos anos desde que consolidada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal essa posição jurisprudencial sobre o tema. Nessa conformidade, mostra-se de rigor a reafirmação dessa pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, para que se reconheça agora, com a autoridade de matéria, cuja repercussão geral já foi reconhecida pelo plenário virtual da Corte, a recepção pela Constituição Federal de 1988 das normas do Decreto-Lei nº 7066, que cuida da execução extrajudicial. Em face do exposto, senhor presidente, nesse RE 627106, eu desprovejo o recurso. E no RE, que eu pedi vista da relatoria do ministro Marco Aurélio, 556.520, eu dou provimento ao recurso para assentar, reformando o acordo recorrido, a recepção do decreto-lei pela Constituição de 88. É como voto, senhor presidente. Pediu vista deste processo o ministro Gilmar Mendes. Aqui uma observação que é interessante também, que reflete um pouco essa mecânica que, em relação aos votos, como figura no polo passivo de um processo a pessoa que estava na expectativa, que está devendo, portanto está negociando com a devedora, no caso, e no outro processo é o banco, um outro banco, no caso, que está, portanto, a financiadora, que está justamente apresentando a ação. Então, quem vota num sentido em um processo, no outro, vota exatamente no sentido contrário. Então, é uma situação curiosa, mas que levou, inclusive, a debates, não propriamente essa situação em si, mas em relação a essas questões que envolvem esta recepção ou não pela Constituição do dispositivo que está sendo questionado. Houve vários debates no plenário do Supremo Tribunal Federal e, com certeza, o debate vai continuar a partir da apresentação do voto vista do ministro Gilmar Mendes. Destaque da quinta-feira, portanto, no plenário do Supremo Tribunal Federal, vamos para mais um processo. Bem, todos conhecem o ditado: devo, não nego, pago quando puder. Mas e a situação em que alguém não sabe ao certo se tem de pagar uma determinada dívida e é obrigado a pagar para se discutir se essa dívida existe?
De uma maneira, é claro, muito simplificada, foi um pouco da discussão que aconteceu em outro destaque da sessão plenária da última quinta-feira, dia 18 de agosto, na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 156. Relatora ministra Carmen Lúcia. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, versus Presidente da República. Uma DPF ajuizada pela Confederação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo com o objetivo de obter, abre aspas, a declaração de não recepção, vimos isso agora há pouco, do parágrafo 1º do artigo 636 da Consolidação das Leis do Trabalho, a famosa CLT, que exige o depósito prévio como condição de admissibilidade de recurso na esfera administrativa. Fecha aspas. Karina, mais aqui um dispositivo da década de 60 que a Confederação Nacional do Comércio sustenta que a norma impugnada estaria contrariando dispositivos da Constituição da República. Exatamente, Carlos. A condição para você discutir, ainda que administrativamente, um débito não pode estar condicionada ao pagamento desse débito efetivamente. E essa discussão acabou sendo tomada por votação unânime no plenário dessa semana, dando procedência para a DPF no sentido de que essa norma efetivamente não teria sido recepcionada pela Constituição, confirmando uma jurisprudência que já vinha nesse sentido no Supremo Tribunal Federal e que culminou recentemente, vamos dizer dessa forma, com a súmula vinculante número 21, que trouxe exatamente essa proibição em caráter vinculante, com perdão da redundância, de que não se pode vincular a análise de um recurso administrativo, não pode condicionar a sua análise prévia ao pagamento da multa, que é justamente o objeto que se discute nesse recurso. Violaria esse princípio do acesso ao judiciário. Então, de toda forma, a DPF foi julgada procedente e a norma considerada não recepcionada pela Constituição e confirmada, mais uma vez, a jurisprudência do Supremo. A ministra relatora, no voto, citou súmula sobre o tema da cobrança prévia como condição de admissibilidade de recurso. Vamos ver. Dada a relevância da matéria, é que este plenário aprovou, em 29 de outubro de 2009, a súmula vinculante número 21, que estabelece ser inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso extraordinário. Foi essa súmula que ensejou, como eu relatei, nova manifestação da Advocacia Geral da União na presente arguição de descumprimento, retificando, aspas, sua orientação acerca da validade do dispositivo impugnado, entendendo atualmente que o parágrafo 1º do artigo 636 da Consolidação das Leis do Trabalho é mesmo incompatível com a Constituição Federal de 1988, fecho aspas. Parece-me, portanto, assentado neste Supremo Tribunal que a exigência de depósito prévio como condição de admissibilidade de recursos administrativos, matéria de fundo amplamente analisada nos precedentes antecitados, afigura-se-me contrária à nova ordem constitucional, mesmo na esfera trabalhista, como adverte, de resto, o Procurador-Geral da República ao afirmar, aspas, na oportunidade do julgamento dos recursos tais, revertendo o posicionamento anteriormente adotado, este Supremo Tribunal, sem fazer ressalvas a este ou aquele ramo do direito, firmou orientação no sentido de que a garantia constitucional da ampla defesa afasta a exigência de depósito como pressuposto de admissibilidade de recurso extraordinário, fecho aspas. A exigência legal de um recorrente efetuar depósito prévio do valor correspondente à multa como condição para ter processado seu recurso na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego não se harmoniza, a meu ver, que me parece evidente, com as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, artigo 5º, incisos 54 e 55, com o princípio da isonomia, artigo 5º caput, tampouco com o exercício do direito de petição, razão pela qual, a meu ver, o parágrafo 1º do artigo 636 da Consolidação das Leis do Trabalho há de ser declarado não recepcionado pela Constituição da República de 88 e, como disse, voto no sentido, senhor presidente, de julgar procedente a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar, para reconhecer não recepcionado o parágrafo 1º da Consolidação das Leis do Trabalho pela Constituição da República de 1988. É como voto, senhor presidente. Portanto, qual foi a decisão nesse processo, Karina? Julgada procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, não recepcionado o artigo 636, parágrafo 1º da CLT. Decisão, portanto, na quinta-feira. Vamos para mais um destaque da sessão plenária da quinta-feira, dia 18 de agosto, agravo regimental na ação cautelar 2853, relatoria do ministro Gilmar Mendes, Roberto Teixeira versus Francisco César Asfor Rocha e Policarpo Júnior.
Este agravo começa com decisão referente a uma ação cautelar. Nós vimos isso na semana anterior. O ministro Gilmar Mendes negou seguimento a um pedido de explicações por interpelação judicial dirigido ao ministro Asfor Rocha, do Superior Tribunal de Justiça, e o jornalista Policarpo Júnior, da revista Veja, pelo advogado Roberto Teixeira. O advogado pretendia esclarecer conteúdo de reportagem publicada na edição 2213 da revista, veiculada em 17 de abril deste ano. De acordo com o advogado, o texto jornalístico trataria de um suposto insucesso da candidatura de Asfor Rocha ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. O processo se transformou justamente em uma nova tentativa de modificar a decisão anterior do ministro Gilmar Mendes e, na sessão da semana passada, foi apresentado pedido de vista pelo ministro Aires Brito. E é o que nós vamos rever agora. Eu acolho o fundamento do ministro Gilmar Mendes ao citar o ministro Celso de Mello. Me parece que o ministro Gilmar Mendes quis dizer, espero não estar equivocado, que essa ação preparatória foi recebida a interpelação como ação cautelar preparatória de ação penal. O ministro Gilmar Mendes disse, quer me parecer, que não haveria, afinal, o que substancialmente tutelar. E é como diz o ministro Celso de Mello, que a interpelação judicial, por se destinar exclusivamente ao esclarecimento dessas situações dúbias, equívocas, ela não se presta quando ausente qualquer ambiguidade no discurso contumelioso, palavras de Sua Excelência, a obtenção de provas penais pertinentes à definição da autoria do fato delituoso. Ou seja, o ministro Gilmar Mendes está, no seu voto, centralmente preocupado com a utilização do processo do processo penal em si, enquanto medida penalizadora, até por antecipação. Então, senhor presidente, eu, sem maiores dificuldades, após esquadrinhar a matéria, e identificar que tudo na matéria é dito, foi fulano quem disse, os interlocutores do presidente disseram isso, mas sem um afunilamento para a autoria do primeiro interpelado. Então, eu embora sem acolher, ministro Gilmar Mendes, peço vênia para dizer a Vossa Excelência todos os fundamentos do denso e bem estudado voto de Vossa Excelência, mas eu adiro à conclusão a que chegou Vossa Excelência. Acho que o caso contém peculiaridades que também me levam a excluir o magistrado do polo passivo do pedido de explicações em causa, a falta justamente de imputação ofensiva, nominalmente direcionada, seja por explicitude, seja por implicitude, ao interpelante. E também na linha do voto de Vossa Excelência, eu assento a ausência de interesse jurídico no tocante ao segundo interpelado, que é o jornalista, ante a ausência de equivocidade apta a preencher a finalidade, a teleologia do artigo 144 do Código Penal. Então, senhores ministros, eu estou negando provimento ao agravo regimental, é como encaminho o meu voto. E o plenário, portanto, do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão que negou o pedido de explicações sobre matéria jornalística, portanto, decisão do plenário. Vencido apenas o ministro Marco Aurélio. Vencido o ministro Marco Aurélio, exatamente, que na sessão anterior já se havia manifestado a divergência, exatamente. Bom, esses foram os destaques da semana do plenário do Supremo Tribunal Federal, encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana, às quartas e quintas-feiras, no direto do plenário, e no final de semana com plenárias. E você, amigo da TV Justiça, como sempre, obrigado por estar conosco e continue aqui, na TV Justiça.